Segundo corte, temporada 2, episódio 3, filme Belfast. Marca. Eu sou o Heineken e este é o Segundo Corte, um podcast que discute as questões estéticas e comportamentais da indústria do cinema, sempre buscando criar uma apreciação da arte da edição. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre Belfast, esse filme interessantíssimo, fofinho e que depois quando você dá 1, 2 e 3 passos atrás, você vai se dando conta que na verdade ele tá bem mais complexo do que parecia, porque parecia só um filme de mudança, e aí eu vou levar minha família pra outra cidade, mas depois você vai vendo, e tem outra coisa, e tem outra coisa, e tem outra coisa. Nossa senhora, chegou um momento que tá ok, a gente vai ter que fazer esse episódio. E estamos aqui, obviamente, com o patrono, dono desse podcast, Duca Mendes. E aí, Duca? Dono não, agora eu vou até aproveitar a sua introdução para complementar aqui. E depois, temos também um agravante aqui. Na verdade, um agravante não. Uma coisa que não pode deixar de ser falada. Filmes em preto e branco. É Tem verdade. que tomar muito cuidado também, né? Aquela coisa dos musicais, crianças prodígios. O filme em preto e branco é uma coisa delicada. Só que nesse caso é de uma beleza tão grande que... né, não tenho o que falar. E o filme, na verdade, não foi filmado... foi filmado com uma Panavision, né? A série 6 da Panavision. Aparentemente, até onde eu sei, o cinematógrafo desse filme praticamente só usa esses câmeras porque o site dele e a página do MDB Pro dele é ele com a câmera Panavision. Tipo, a foto é ele com a câmera. Sim, embaixador, né? O famoso veste a camisa mesmo. É meio que você contratar uma pessoa, tipo, sei lá, o Steve Jobs pra vir palestrar e achar que ele não vai falar da Apple em algum momento. Não tem nem como, né? Mas o Roger Dinkins também é assim, né? Com a ARRI. Praticamente verdade, ele só usa a ARRI, só fala de ARRI, todas as entrevistas. Tem entrevista, inclusive, que ele tá com uma ARRI no colo quando ele tá falando. A maioria das fotos dele que você vai encontrar aqui no Avatar, aqui no WhatsApp, quando eu mando mensagem pra ele ali no Avatarzinho, tem... Não, mas fora a brincadeira, é engraçado você falar isso, porque... você pensa na imagem dele, tá ele do lado de uma ARRI, né? Muito curioso. Meio que fica não nisso. Não acho que assim, é sem querer. Não. E é meio assim, tá, chama ele, já garante o aluguel das câmeras. Com certeza. Já é meio assim, né? E esse é um filme que foi feito com uma câmera, com um processo bastante tecnológico, justamente pra poder... Que aí é aquela coisa, né? Você vai ter uma cara de filme antigo, uma textura de filme antigo, só que feito com processos bastante modernos, o que é uma coisa muito legal de pensar como a tecnologia evoluiu nesse nível, assim, né? Sim. Antes, quando você queria dar uma textura do... É claro, a gente falou sobre o piano, por exemplo. Quando você assiste o filme O Piano, mesmo que você assista uma cópia péssima, ele tem aquela carona, você sabe que é delícia aquilo, né? Creme, aquilo é outra coisa. Tipo um creme brulee bem feito, né? Abraço de mãe. É outra coisa. Mas... A gente tá chegando ao ponto de assistir uma coisa como essa, e eu tava assistindo e fiquei, e aí, cara? Porque eu vi num cinema, é um filme meio tido como um cinema de arte, digamos assim, que é um termo que eu não gosto muito e acho bem bizarro a gente usar esse assunto, né? E eu quero falar sobre isso ainda, mas ele tava nos cinemas daqui, eu assisti ele no cinema, em cinemas que só passam filmes desse estilão, assim, sabe? Filmes de festival. Não tá em cinema comercializaço, tipo, ele não tava disputando junto com a Homem-Aranha, por exemplo. Isso, sabe? Aqui no Brasil seria meio, me corrijam depois os ouvintes aí, mas é a percepção que eu tenho, sempre tive aqui, aquela coisa meio Itaú Cultural, Cinemarques e o CIAD, sabe? Isso, né? A gente vai no Itaú, a gente vai ver filmes da mostra, além de alguns outros hollywoodianos, bombásticos e tal, mas são poucos. Agora, se você vai num Cinemark, com certeza tem o Homem-Aranha, né, e o CA, enfim. Acho que nessa talvez pegada. só vai ter Homem-Aranha. Tem essa característica. Só vai ter Homem-Aranha. Mas esse filme tem essa característica, não à toa que ele ganhou tanto prêmio, né? Tem tanto, na nossa pauta eu ia colocar... A sequência de prêmios, mas assim, chegou uma hora que eu falei, não dá, vai ter que ter 2 páginas só pra isso. E vai ganhar mais, na verdade, ele vai fazer muito sucesso ainda, vai ser um grande
Vai ser um filme muito mais importante daqui a 10 anos, assim, você vai ver que ele vai ficar realmente num marco, assim, por vários aspectos, e a gente vai discutir eles, mas o que eu queria chamar a atenção é que ele estava nesse tipo de sala, que em geral, não nessa que eu vi, porque aqui em Vancouver só tem 2 cinemas que passam película ainda. Que a projeção é de película a película mesmo. E eu acho, se eu não me engano, ele chegou a ficar lá em algum momento. Eu não sei se ele foi, como é que fala, reimpresso, né? Quando eles fazem um print disso, né? Sim. Pega a cópia depois do master processo, e coloca na isso, película para poder isso, exibir e faz um as processo, cópias em película, né? Isso, exato, obrigado. Eu não sei se ele chegou a ter isso, mas tenho uma recordação. E também não sei se o cinema que eu tô me referindo, ele tem 2 salas. Se uma sala também é... Porque eu me lembro que eu assisti o Joker lá em película. Todos os filmes de película que eu preciso ver, só é nessa sala que tem. Entendi, então entendi. é aquela que ainda tem o barulhinho, né? Você ainda Não, e escuta é curioso você falar isso, porque a tecnologia, ela vai trazer, na verdade, uma terceira camada. Tô também fazendo aqui de uma forma bem grosseira, dizendo que a gente tem uma camada, que é aquela película cremosa, aquela imagem quase que irreprodutível. Irreprodutível seria a palavra? Talvez. A gente não consegue reproduzir novamente. Aí a gente tem um salto, e aí eu já vou saltar para as digitais novas, tops de linha, que é essa segunda camada. A terceira camada... Eu acho que a gente talvez de fato não vá conseguir reproduzir a primeira, mas a gente vai ter uma terceira que é o amor, o creme da primeira com uma qualidade melhor, porque eu lembro quando eu vi uma entrevista com o Paul McCartney falando que quando ele sentou para ouvir as fitas originais, por exemplo, do Sgt. Pepper's, ele teve um troço, porque há muito tempo ele não ouvia aquelas fitas e a referência, fora ouvir em rádios e qualquer coisa, eram nas caixas de som daquela época, do estúdio daquela época. E quando ele ouve a mesma fita numa máquina, né, que reproduz igual, mas com caixa com mais definição, né, com ímãs muito qualidade, maiores. com ímãs muito maiores e graves e muito melhores, ele ouve aquela tecnologia melhorada. Então, eu acho que é um lugar muito legal que a gente vai, porque... Assim como a música, né? A gente tem no vinil a gente tem o orgânico, tem o grave, tem aquela irregularidade, né? Do vinil. E no CD a gente não tem isso. No CD a gente só tem a qualidade, mas a gente não tem o amor à alma, vamos dizer assim, de uma forma, né, brincalhona. Mas quando a gente consegue ouvir um vinil um mega toca-discos, com uma baita caixa de som, com uma puta agulha... num estúdio de master. Quando você vai ouvir disco de vinil no estúdio de master? Porque na verdade, parada. o que a gente tem que entender é que uma baita agulha é alta tecnologia também. Sim. Não é só laser que é a tecnologia, né? Então, acho que é legal esse processo, de repente, de filmar na película e ter um processo digital para resgatar o melhor que a película consegue entregar. Enfim, é um assunto até para um episódio do Sala, talvez, mas é um negócio muito legal. Sim, mas é um caminho muito bacana, cara, e eu gosto muito desse resultado. Belfast, por exemplo, é assim, eu lembro que eu senti isso quando a gente falou do fogo, luz, chama, amor, mulheres, pintura, tô jogando os hashtags pra gente lembrar. Portrait of the Fighting Lady. Retrato de uma moça em chamas. Isso, algo do tipo. Aquela textura, aquela percepção, eu achei aquilo ali, óbvio, iluminação, tá, a gente... Né, mas aquela foi Red, né? E foi Red. Então, ali, assim, não tô nem falando... Porque também tem isso, assim, a gente acaba também caindo na gamificação da coisa, falando, você falou, mas isso era película, isso aqui é digital, você caiu, isso é iPhone, não é isso. É exatamente isso que tava, é o percebido, acho que é o percebido. Exato. Né? Aquele é um excelente exemplo que tu dissesse, porque aquele eu vou pegar a tecnologia e vou usar ela no máximo nível total para atingir o que era feito antes, só que mais fácil agora com um clique de mouse. E aí, perfeito. Ele tem um ar de tinta na tela, ele tem um frescor, ele tem um negócio que ela consegue no digital ali que eu nunca tinha visto, pelo menos eu. Né? Óbvio que deve existir algumas, mas ali é um belo exemplo. Eu acho que o Belfast tem isso, assim, para terminar meu discurso a percepção que a gente consegue ter, o que consegue entregar, né, o que o diretor e os tecnológicos, os cientistas da imagem, no fim das contas, conseguem entregar. E isso eu tô falando em casa, né, na minha TV 42 normal. O que eu consigo perceber aqui é de um frescor muito legal, é de uma renovação da película muito legal, que é tão bacana quanto a película e eu acho que muito mais interessante do que o digital. Porque o digital, pelo digital, não tem personalidade. Então, acho que o grande desafio do cinematógrafo é imprimir personalidade na imagem. E esse caminho tem sido muito bacana. Eu acho ele incrível nesse sentido porque
eu não sei se tu chegasse a ouvir de fone, eu vi no cinema, né, nesses cinemas, e, complementando isso, ele é num cinema grande, mas que só passa filmes desses do tal Itaú, que tu citasse, mas a cadeira já é tecnológica, você reclina. Espaço então, assim, pra pipoca. Exato, eu acho o máximo porque é tudo de bom, só que com a cara de velho, sem precisar aquelas cadeiras duras. Perfeito. E depois, em casa, de fone, no cinema eu percebi isso, de fone, eu não sei se tu notasse isso, as pessoas velhas do filme, eles falam numa equalização de médio sem grave e sem agudo. Não percebi, jura? É. Não tem grave na voz dos idosos? Tem pouquíssimo grave na voz dos E é uma velhos. coisa que é uma característica dos idosos. Assim, e é uma característica da gravação de coisas antigas. Também, que não tinha. Então, assim, tudo que é muito velho tá soando como muito velho. É nesse naipe, assim, nesse o molequinho tem grave. Molequinho, tipo isso. Você escuta normal ou, tipo, perto. Mas, assim, tem senhores falando que você fica, caraca, é um rádio. Não, Caramba, que legal, não percebi isso. É no nível muito, muito sério, assim, tipo, agressivo mesmo, sabe? De ter sons. E outra coisa que é o som, que é um som local, só Foley específico literário, que eu chamo aqui. Tipo, é só a pessoa falando, mais nada. Sim. A ambientação é mínima. Tipo, tá rolando uma bagunça na rua. Tá? Criança correndo, pegando fogo, pneu pulando, não sei o que, e você só escuta o diálogo. Não tem nada rolando, praticamente. De ambiente, né? Por quê? Porque também é uma característica de filmes antigos. Porque você não tinha tantos microfones, você não tinha microfonação pra caramba. Então você botava o microfone 2, 3 e você captava um direcional e deu. É um dinâmico super, super médio pra pegar a voz humana. Não tinha uma voz de mixagem também pesada, não tinha porquê. Não, isso entrava numa trilhazinha da fita ou do caso do filme. E era aquilo, cara, sabe? E aí, tipo, se você quer fazer... Como eram as gravações de discos, se você quer fazer a pessoa falar, tocar mais baixo, você botava ela distante do microfone, né? Sim, tipo, verdade, gravava ela longe. Verdade. Sabe? E isso ele manteve, né? De, tipo, deixar essa cara de filme velho como se fosse um filme velho no áudio. E eu achei isso muito incrível. Por quê? Porque a tecnologia permite você brincar, inclusive, desse sentido, né? Então, eu acho que é um excelente exemplo de trabalho, como você tem muitas estruturas tecnológicas modernas para recriar coisas antigas sem precisar fazer sem botar aquele filtro sépia, sem ir pro clichê, né? Tipo, ir pro cerne principal da coisa, né? Porque essa coisa, né? Às vezes acha que assim, pegou uma máquina analógica, tirou uma foto, tá com cara de antigo. Pegou determinado, botou em sépia, botou em preto e branco, tá com cara de antigo. E não tem um conjunto de coisas, né? Que é essa coisa até que às vezes tá no subconsciente de muita gente. Então a gente aqui que tá falando num nível mais técnico, sabe que o rádio é mais médio, tem menos graves e tal, pelo menos antigamente. Mas o jovem, ou quem não é ligado no assunto, né? Quem não se aprofunda no assunto, não faz a menor ideia nem do que a gente esteja falando, talvez. Mas tá no subconsciente, tá ali na referência do que é antigo, porque se ele vê um filme antigo, vai estar faltando grave. Ele não sabe, mas vai estar faltando. Então é muito legal você falar isso, porque são mais argumentos que o diretor e a galera pode usar ali pra te convencer, pra te levar a uma época, né? Sem necessariamente, assim, não, é só estragar, botar uns noise na tela pra ficar com aquela cara de antigo, né? Porque, assim, nessa época em que o filme se passava, ninguém enxergava mal, todo mundo enxergava bem igual. Por que a época antiga tem que ser retratada com falta de qualidade? Exato. Então, tem que ter esse cuidado. Né? Tão crisp, exatamente, tão sharp. E aí, acho que esse cuidado de trazer a qualidade de hoje, mas deixando com cara de velho, é um desafio muito legal, assim. E ele foi filmado em 1.85:1, né? Que é o, tipo, além do 16:9, que é o 2.35:1, pra entrar no aspecto bem técnico, porque é o formato acadêmico clássico, assim. Então, tipo, é um cinema grandão, quadradão, mas não tão wide, né? Aberto, mas porque também tem muita cena com movimento de câmera. E isso é importante, porque eles usaram, muito provavelmente, esse cinematógrafo também usou muita lente anamórfica. Tipo, o filme é muito com cara de velho em todos os aspectos. Então, não fazer super Panavision, sabe? Tipo, super ultra wide, que seria o tradicional, que é, por exemplo, que o Tarantino percorre, que é o que o pessoal quer, eu tô fazendo filmes antigos. Só que, na real, esse é um filme sobre a televisão, né, também. Tipo, sobre o retrato de televisão. Então, ele tem uma cara de que você tá assistindo ele na TV, como se você estivesse
estivesse assistindo ele na TV antiga. Não só porque tem esses inserts direcionados mesmo, tipo, a TV está presente no filme contando a história que tá por detrás da história de Belfast, né? Tipo, o que é que tá acontecendo com a cidade, o lance do conflito entre os protestantes. Você só consegue pegar por causa da TV, que vai, tipo, te dizendo, o confronto, não sei o que. A TV que conta essa história. O menino não consegue contar essa história, né? Porque o menino tá vivendo a história por um outro layer, né? Na verdade, essa história que tá na nossa frente ali, dos pais, do moleque, é um layer, mas tem um pano de fundo que é a história principal, né? Exato. Então, olha só que sacada bacana, a finalização do filme ter um aspect ratio de TV antiga e o áudio tá vinculado a como se fosse TV antiga, porque é um cara de estúdio, que você escuta os passos bem clichês, assim, toque, 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 no centro da tela. Sim. Então isso é muito, né, no pan. É muito curioso, assim, tipo, esse processo, né, de brincadeira, assim, a gente tá fazendo um filme antigo, então ele vai ter cara de antigo, cheiro de antigo, som de antigo, e a gente vai botando esses layers por cima, né? O Kenneth Branagh, ele é eu não queria dizer um nerd, sabe, desses CDFs, assim, tipo, ele é realmente um cara, ele é um CDF desgraçado, assim, tipo, quem é muito ator, conhece há bastante tempo a parte de atuação, de teatro e tal, conhece esse cara já há bastante tempo, ele uma imensa sumidade no teatro, é um dos maiores e mais importantes representantes de Shakespeare no cinema, porque ele praticamente só fez filme de Shakespeare e ele é um dos únicos caras que fez quase todas as obras de Shakespeare na íntegra, ou com muito trabalho. Todos os grandes filmes dele são filmes muito shakespearianos, inclusive o Thor, que todo mundo cita, né? Todo mundo fala, é um filme super shakespeariano e tal. Ele é um cara realmente muito ligado, é um inglês muito ligado a aspectos shakespearianos. Quando o Leandro Real falou comigo, assiste esse filme e tal, a primeira coisa que eu perguntei pra ele foi, tem citação a Shakespeare? Aí ele falou, cara, não sei, não sei se tem, mas tem uma porrada de outras coisas. Aí eu fui assistir pensando, esse cara vai botar Shakespeare em algum lugar, porque todo lugar que ele faz, ele sempre coloca Shakespeare. E aí tudo bem, fica difícil porque Shakespeare escreveu tantas coisas que fica difícil você falar que não tem. Mas não tem, obviamente, algo direcionado, específico. Porém, esse negócio dele montar as coisas com um pace diferente fez o filme ficar bem lento, né, nesse sentido, assim, tipo, a história, ela caminha por 3, 4 etapas. Ele montou, ele detém um dos títulos dos únicos caras que dirigiu, atuou, adaptou, trabalhou no processo de edição como protagonista também, atua como protagonista no processo de edição do Hamlet, do texto do Shakespeare, que é um texto de sei lá quantas horas. Tipo, é um filme de, sei lá, 5, 6 horas de duração. Tipo, é muito grande, acho que deve ter, tipo, 4 a 6 horas. É um filme enorme. E ele pegou o texto todo, Duca. Tipo, você pegar a peça de teatro inteira, abrir a primeira fala até a última, ele não cortou nada, ele usou todos os textos escritos, tudo. É enorme, é um negócio assim, tipo, caraca. E ele dirigiu o filme, ele atuou como Hamlet. Ele ainda atuou. Tipo, esse cara é um CDF. É um neurótico. Louco, então, quando eu fui assistir esse filme, sabendo que ele tinha escrito e dirigido, eu já fui realmente preparado para ver um negócio mega denso, pesado. Me surpreendi porque, na verdade, é um filme super bobo, né? Super light, inclusive. Super leve. Embora tenha momentos de briga e tal, mas eu acho um filme light de ver. Isso, é uma história, assim, linear, assim, tipo, a história da família, tá se movendo, criança e tal, tipo ali. E aí eu fiquei impressionado como ele tem... E aí o que acontece? Por que eu acho que esse filme é impressionante? Porque conforme a gente vai vendo e vai assistindo, vai percebendo, você vai vendo que ele, na verdade, pegou uma história muito simples, que é um recorrente aqui no nosso podcast. Pegou uma história muito simples e usou o fato dela ser simples pra fazer complexidades de várias camadas e trabalhar profundamente isso em várias vezes. O Duca até disse no episódio passado sobre o lance de composição pop, quando a gente falou do tic-tic. Quando você pega uma composição muito pop, que é, tipo, palatável, fácil de ser consumida, digamos assim, aí é que te dá a chance de você poder trabalhar isso de uma maneira muito profunda. E quem é muito bom consegue fazer isso. Então, é um ledo engano de achar que, pelo fato do filme ter uma história simples, ele é um filme simples. Porque, a história de uma criança, mais um, tipo Jojo Rabbit, só que em preto e branco. Sim. E não. O Jojo Rabbit é maravilhoso, genial, só que em termos de profundidade de camadas e layers, esse daqui é real uma obra acadêmica, sabe? Tipo, de verdade, uma obra muito acadêmica. Da densidade dos personagens, né? Do que acontece, do envolvimento do pai, né? Da coisa dele estar presente, não estar, né? A própria...
esse próprio conflito que rola em segundo plano ali, no caso, né, que deveria ser o protagonista, mas que está sendo contado na TV, como você disse, tem muita coisa envolvida também. Realmente, ele fica leve pela forma que é escolhida para contar. Eu tava ouvindo uma entrevista na verdade era um podcast, né? Mas enfim, era uma entrevista com a Unani, que é a... É isso que eu ia falar, antes de você dizer por completo, eu ia lançar esse desafio. Fala o nome da editora. Cara, eu só consigo ouvir o que o cara do Rough Cut só disse, Unani. Difícil. O outro... O resto do nome dela, que é tipo DH, sei lá, Don Graile. Por mais que a gente tente ler, a gente nunca vai pronunciar igual, né? Mas Unani é mais fácil. Unani, e é Unani com acento no U, né? Tipo, Unani. Unani. E ele acho que chama ela de Una em alguns momentos. Tipo, Una, tal coisa e tal. Mas enfim, ela é uma editora, né, uma montadora bastante de minissérie, conhecida por montagens de minissérie. E entrou nesse projeto com ele. Tem algumas entrevistas delas por aí, eu acho que depois eu vou deixar indicado também, vale a pena ouvir. Mas a entrevista que eu vi, que eu gostei bastante, foi ela discutindo na verdade não foi no Rough Cut, foi no Art of the Cut do Frame.io, se eu não me engano, agora eu tô confuso, mas acho que ela citou que, tipo, ele participa muito desse processo de ir na ilha, de sentar lá, de discutir, e quer que o filme tenha uma cara de família, de coisas pessoais, de citações pessoais dele, sabe? Então, assim, ele trabalha num processo bastante íntimo, do filme ficar muito carinhoso nesse sentido, né? Então... Sim. A cena que eu quero destacar aqui, que daqui a pouco a gente entra nela, fica muito claro esse processo que é o que o cara quis dizer com a história através da escolha de não ter um corte para um lado ou para o outro, já que o nosso podcast é sobre cinema, cortes, né? Então, assim, o foco você tem uma chance, aí pensa você como editora ou como editor, você tem a história na mão e você tem uma cobertura de cenas. Por que que você escolhe botar a cena X ou Y, né? Como que você define exatamente você colocar uma cena X ou Y? Quem já cortou curta ou cortou coisas narrativas, que você tem dois personagens dialogando, você tem um take de um personagem, às vezes, que dura todo o diálogo. E quando que você escolhe voltar pra ele, né? E esse ponto foi o que me chamou mais atenção nesse filme. Tipo, as escolhas que ela faz, o que ele também faz junto com ela. Reações, né? De reações, na verdade, às ações. E como o filme é sobre é uma criança passando por uma história bem complexa política, o lance dele escolher coisas passivas e não ativas, tipo corte passivo, no sentido de muitas vezes a gente fica parado vendo aquilo acontecer, é muito brilhante por causa da questão da criança, né? É um personagem criança, então faz todo sentido a gente ficar vendo ao invés de ficar entendendo. Sim. Ou tentando direcionar, né? Muito mais observador, né? Exato. A criança tem esse papel, né? De estar com a gente olhando o que está acontecendo. Tipo, tem pouco insert, ela vai ler uma carta, não tem insert da carta, porque eu não quero conduzir a plateia para ver a carta, porque eu não tô te contando uma história, a gente tá observando uma história. Isso, a gente está observando a reação da história. E essas escolhas todas, ela percorre o filme inteiro. O que é uma coisa interessante, porque faz o filme ficar curto. O filme fica curto mesmo, ele fica pequeno. Porque você conta a história só com o essencial das reações só. Sim. Tipo, você tem, sei lá, deve ter 20 minutos a menos de um filme tradicional, entre aspas, porque não tem tanto insert pra explicar aquilo que o personagem tá vendo, entendeu? Tipo, o personagem olha, vê uma coisa, você não vai pra aquele lugar e volta pra cá. Não, você fica nele e passa pra próxima. Como você fica nele muito tempo, você fica menos tempo que se você tivesse botado o insert, ele e o insert e seguir. Não, e eu acho que isso equilibra também com as cenas de ação, que é onde você tem que ver mesmo. Então, assim, os conflitos, né? Algumas decisões, alguns movimentos e tal. Mas essa coisa de observar, inclusive até aproveitar aqui para falar, né, sobre que eu falei lá no começo também, de ser um filme muito bonito e tal. E isso tudo é muito junto da fotografia, né? Porque existe muita coisa da contemplação, então é preciso, eu acho que assim, preciso, eu não sei, talvez eu tenha usado a palavra errada, mas é muito bom, pelo menos para mim, que quase toda fotografia seja linda. Então, o tempo inteiro, se você vai ficar olhando para uma coisa que não vai ter corte, que não vai ter movimento, às vezes uns planos, uns contras que tem da própria cidade ali, que eles fazem e tal, eles são lindos, assim, aquelas cenas de vidro, né, que é aquele clichêzão de ver através do reflexo e tal, mas é tudo muito, muito bonito, então você se sente confortável naquele lugar de observar, que é uma coisa que a gente, enquanto adulto, talvez fique com... Eu tive um pouco dessa ansiedade, não me colocar no lugar da criança,
criança, não que deva, mas nesse lugar de fala, peraí, deixa eu olhar, vamos olhar o que está acontecendo, né? A criança, ela tá vivendo aquela situação, ela não sabe muito bem, ela não pensa muito sobre o que está acontecendo, né? E, obviamente, deixar um salve, além do diretor de fotografia, é a diretora, né? Alice Brooks, e um salve duplo para Company 3, que já é conhecida do podcast, que tá não em todos os poderia lugares. deixar barato. E, enfim... Outro aspecto que eu queria chamar a atenção é reparem bastante como o... Porque assim, se a gente for fazer... Que é isso, eu não quero ficar tão aprofundado, mas olha só. Esse cara, ele é absolutamente teatral. Ele é bastante de teatrão mesmo, de tipo, teatrão shakespeariano, palco italiano, 40 horas de fala, takes e solilóquios de 20 minutos pra cada ator. É isso, ele tá acostumado e esse é o caminho dele. Então, assim, ele não tem problema nenhum em pegar uma pessoa pra discutir e ficar com ela parado, travando, enquanto o cara fala. E, assim, a atuação na mão dele tem que ser tipo, ok, você vai fazer? Você vai fazer. Então, a cena do pastor... É uma cena que só é possível porque o teatro tá na humanidade. O pastor, ele não pisca, cara. A cena é um take inteiro e ele não pisca. Ele não pisca. Eu tava assistindo, eu fico assistindo essa cena, meu olho fica lacrimejando. Porque eu fico querendo, pisca, junto. Cara. Pelo amor de Deus, pisca, porque eu tô agoniado. Mole assim, isso aí. É uma fluidez de fala de texto, assim, de... Sabe, tipo... Você tá falando da primeira cena, quando o pastor tá botando assim, que tem que ser isso, que tem que ser tal, e eles olhando ali aquela... Sim. E é lindo. E aí, assim, ele tem esse lance, essa pegada, ok, é pra valer. Só que, na verdade, ele ainda tem esse negócio teatral que é muito simbólico. Porque é isso, no cinema, você vai filmar um navio, você pega um navio, faz um CGI de navio, você pode pegar, né, ou até ir num porto e filmar um navio, fazer um insert de navio, enfim. Você tem várias formas de fazer a plateia sacar, ou pensar, ou entender que você tá no navio. Se você vai fazer uma peça de teatro, que é um navio, você vai ter que ser simbólico. Você vai ter que ser simbólico, você vai ter que botar só um mastro, você vai ter que botar o barulho, você vai ter que fazer alguma outra coisa. E a plateia precisa também comprar esse jogo. Se a plateia falar, não botou um navio, então não é navio. Ela precisa comprar o jogo pra funcionar. E como esse cara tem uma escola nesse lugar, né? Tipo, o trabalho dele é esse, o filme é todo cheio de simbolismo. Mas chega quase a ser cansativo. Porque, olha só, pensa, é uma família que tá se dispersando, porque o pai tá trabalhando em outro lugar, tá vivendo em outro lugar, e por causa dessa divisão familiar, tá fazendo a família se desequilibrar e não conseguir passar por um período bizarro que a cidade tá passando, que é também se dividir em dois. Tem um muro pra dividir em dois, tem duas gangues gritando um com o outro, vamos colocar de termos simples. Então o que acontece? Quase tudo que é frame antes de se resolver, Duca, tá dividido em dois, cara. Tem sempre alguma coisa no centro, tem sempre uma pessoa no meio do caminho, tem sempre uma janela. Ele bota as pessoas sempre separadas o tempo todo, tudo separado. E tudo que é de a ver com a criança, ela é menor dentro do frame e ela não tá no centro, tem alguma coisa sempre na frente da gente. Sempre tem alguma coisa na frente da gente, porque a criança tá lá no fundo, mas o áudio é da criança sempre lá no fundo. Tem uma cena que é que eu vou chamar, que assim, a criança é 5% do frame e 130% do áudio. Você tá escutando só a criança, mas você tá vendo 9 camadas de coisas antes, com barulho, sabe? Então isso é muito incrível desse simbolismo de mostrar. Essa criança, ela não tem muita escolha, embora estejam tudo dividido. E aí você tem uma cena muito literal da criança desenhando 2 caminhos, né? Tipo, ela tá fantasiando que existem 2 lugares, mas ela não tem escolha nenhuma. Não tem. Ela tá largada no lugar entre um monte de coisa na frente dela. Então, a ideia do cara foi tipo, beleza, esse é o filme que a gente tem que fazer. É a perspectiva da criança, só que ela não é uma protagonista. A cidade é a protagonista. Exato. Então, como que o cara faz isso? Ele bota a criança sempre, quase nunca ela é foco. Quase sempre ela tá cheio de coisa passando na frente mostrando dela. o entorno ali, né? Ao redor da criança acontece muita coisa. E ela tá mais vivendo ali o que tá acontecendo, como você disse, do que ela podendo escolher. Eu quero ser essa criança, eu quero ficar com meu pai. Não, eu quero ir pra... Não tem muito isso, né? Não tem. Então, assim, eu sugiro muito conhecerem bastante um pouco mais da obra do... Bastante um pouco mais, né? Tipo, conhecer um pouco mais da obra do Kenneth Branagh. Ele é um cara muito bom mesmo, assim. Eu gosto muito do trabalho dele, de todas as coisas que ele faz. Ele até fez o filme do Thor, faz filmes da Marvel, né? Tipo, tá no meio do caminho. Quando eu falei lá do easter egg que eu tava comentando com você aqui, off-hack aqui, antes da gente gravar, que era isso, eu não tinha sacado, porque eu não tinha me ligado que ele dirigiu o Thor, né? Uma das versões, enfim. E aí na TV tem o filme passando, quer dizer, outra versão,
introdução, no caso, né? É. Mas é um easter egg que foi colocado de propósito. Então, assim, Uma piadinha, né? É uma piadinha, né? Legal saber disso aí, não tinha sacado. Deve ter outro no filme. E é um cara ele não é um cara sisudão, sabe? Não. Tipo, serião. É uma brincadeira. Que normalmente você imagina aquele velho do teatro, né? Aquele cara duro, né? Difícil. Mas, e outra coisa legal também é ressaltar aqui que, né, um filme que foi, acho que era um roteiro que já tinha bastante tempo, mas ele foi realizado em tempos de pandemia. Então, para tentar ir para locação, a coisa ficou mais difícil, tiveram que reproduzir, né, o que ele tinha como atmosfera daquela Belfast, né, num estúdio. Então não é exatamente aquele corner, aquela esquina, não era, embora a gente acredite, porque é o que você falou, quando eles fazem com que a gente acredite, fica tudo mais fácil, né? Então, acho que tá muito bem representado e é uma obra fenomenal, assim, cara, muito, muito, muito legal. E eu acho interessante, por causa desse aspecto, que o filme comece e termine com os tempos atuais. Então, sim, assim, não só por isso, mas por esse aspecto também Eu ia falar isso também, eu só citando que a intro do filme é muito bonita, né? O open title ali, né? O title sequence, né? Na verdade, é muito legal e tá em cor ainda, né? Então você tem uma outra perspectiva do que vai acontecer. Você fala, botei pra ver um filme PB, começou assim, peraí, vamos lá. E de repente corta, e isso achei que tá... E tá muito... E atrás do muro, né? Que corta. Né? É o muro, aí passa o muro. Mas é muito harmônico, né? E é muito harmônico, é muito bonito, porque não é tão saturado, e a fotografia aérea. Eu achei as escolhas das imagens muito boas, a montagem dessa introdução muito bonita. Muito casadinho legal. Com a música. A trilha legal. E um frame não aclichêsado, assim, né? Tipo, não é landscape, sabe... Filmmaker, youtuber, tipo... Não é aquele... Não é o zenital também que qualquer um que pega o drone, né? Sobe, a gente tá vendo agora aqui o parque de cima. Não é. Não é. Então ali tem coisa fino, fora do frame, tem meio cara, tipo, tem uns aqueles guindastes que estão pela metade. Não, e eu fico, cara, também, só pra terminar, eu adoro, assim, cara, me dá um alívio, porque assim, tem a coisa da vergonha alheia, eu tenho, não sei se existe esse termo, que é o alívio alheio, é quando eu fico feliz pelo outro, que teve a possibilidade de pegar uma baita fotografia pra botar o lettering num lugar que foi feito pro lettering, porque normalmente vem pra gente aquela imagem cheia de coisa, fala assim, aqui põe o nome, fala, não tem lugar, não dá pra ler, aí você fala, não, vou numa coisa mais, né, abstrata, vou botar meio que não dando pra ler a última letra, fala, a última letra não dá pra ver. Fala, gente, aí, agora ali não, ali parece que o cara falou, olha, faz uma fotografia dali, uma daqui, me dá espaço pra botar o lettering, e o cara fez, né? Mas isso, na verdade, é resultado de uma baita equipe trabalhando junto, e é óbvio que mesmo o que não tenha sido combinado vai dar certo, porque a prova essa tá ali. Transição do mundo da realidade atual para esse mundo meio fantasioso, quase teatral, que é o que acontece lá dentro, é muito interessante fazer através do muro, fazer nessa saturação devagar e vem escrito. Sim. E começar, tipo assim, se você perceber, a abertura do filme são vários cortes marcados com o tempo da música, passa pelo muro, vai para um plano sequência mesmo. E aí, num plano sequência, é a forma como eles escolheram fazer a transição. Tá, a partir de agora, a gente vai assistir uma coisa mais teatral, ou seja, fantasiosa daquilo que não aconteceu, porque é a visão de uma criança, a visão de uma história que não é realidade que a gente vai contar. Tipo, não é um documentário sobre a guerra dos protestantes e os católicos. Não é nada disso. Então, a escolha deles fazerem na sequência de uma montagem de abertura vir para um plano de sequência é muito inteligente. Conduzir que a gente vai ver isso aqui de uma tacada só e é a história desse garoto. E o fato de, nesse plano de sequência, o garoto quase nunca conseguir ficar no centro. Da câmera ficar catando, tem hora que a câmera cata o moleque vira e vai pro chão e fica um chão, fica tipo pedaços do chão. Eu fico, caraca, arruma essa câmera aí, cara. E aí, será que é o único take que valeu, né? Você fala assim, e a ideia é essa, tipo, é natural, puro, raw, né? Tipo, é grosseiro, tosco, o natural, só que super bem elaborado, super bem feito, pra depois vir numa montagem na sequência, assim, né? Então, eu acho que é o que eu falei, eu acho que é um filme que vai ser visto muitas vezes ainda, porque ele realmente é incrível, assim, incrível mesmo nesse sentido. Então, bora
agora pra cena. Colocar um número aqui pra nós, para tentarmos, é em 4... Na verdade, é 3h53 na cena que eu quero analisar. São algumas cenas hoje, mas eu vou tentar ser breve, na verdade, porque eu acho que o filme é mais interessante, né, e eu acho que é importante você, ouvinte, entender que é um filme de fotografia mesmo, assim, no sentido de estilo, né? Tipo, é pausar e curtir várias imagens, tipo, dá pra você ficar fazendo pôster pro resto da vida. Não só pela textura, mas eu acho que o que eu acho que é mais fantástico desse filme é a composição. As composições dos frames são um negócio, assim, inacreditável, porque ele tem um ratio grande em relação às lentes, né? Tipo, ele sabe usar lente super, super angulada. E aí, de novo, lembrando, ele filma com lentes anamórficas, mas utiliza uma estrutura de aspect ratio de TV, cinema-ish, assim. Então, é muito inteligente quando ele usa distorção, ou quando ele usa coisas abertas demais, ou quando ele usa 50mm, bem fechadinho, assim, sabe? E compõe isso com muitos elementos, né? Levando em consideração sempre o aspecto do frame ser vinculado à criança. Eu tô aqui pulando de frame em frame no filme e é muito engraçado, porque tem realmente essa coisa da angular, eu adoro as angulares e tal. É óbvio que as teladas, as fechadas, os desfocados são sempre muito fáceis, são muito cremosos aos olhos, mas eu gosto da angular. Mas tem uma coisa muito legal que você falou, que é esse uso da milimetragem correta, porque, quer dizer, correta talvez seja uma palavra forte, mas o que eu quero dizer é, muitas vezes, em fotografias que a gente usaria uma 18, uma 24, eu não sei até que ponto ele fechou e se distanciou do objeto, do assunto, que parece tudo meio que sempre telado, assim, embora você tenha uma percepção de área mais aberta, né? O que eu quero dizer, eu tô num frame aqui, eu sei que você puxou a cena, mas eu tô num frame específico, onde tem a criança em segundo plano, tem um primeiro plano borrado, tem umas coisas acontecendo, e ela tem uma puta cara de 200, sabe? De 135, fechado. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele não tá tão longe da cena. Não pode estar. Então, eu acho que isso é muito interessante. Eu acho que é esse o lance da tecnologia, tipo, é pegar uma câmera que tem essa condição nova, digitalizada, e conseguir botar uma lente que tem aspecto antigo, mas conseguir dar a cara como se o filme fosse feito com câmeras reflex de 1940 e tanto, mas, na verdade, com a possibilidade de colocar ela do lado do ator, sem precisar fazer, tipo, essa 200 lá no fundo, como era antes. Isso eu senti muito na fotografia. Pra pegar todo esse ângulo, o cara teria que ter ficado muito longe. Eu imagino. Tipo... Pra eu estar aqui descolado nesse frame aqui, eu estaria muito longe, teladão fechado, conseguiria. E outra, né? Teria uma profundidade de campo ali delicada. É muito curioso. É assim... Que numa das cenas até tem, né? A cena que eu quero chamar a atenção, ela sai e entra de foco. Tem duas questões legais com esse filme, né? O ator mirim, criança, não consegue fazer o blocking correto, então ele olha pra lente umas 3, 4 vezes. Isso rola, exato. Tipo, ele tá lá, ele olha pra lente... É difícil, não vamos exigir, mas é o que você falou, é difícil. A coisa da câmera vamos até deixar passar, mas o blocking é um negócio, né, a consciência de cena, pra quem não tá entendendo talvez o que a gente tá falando, que é saber o seu lugar, né, saber onde você deve estar, em qual ponto da fala, o que é legal pra câmera, a postura do ombro. Né? E isso é muito difícil para nós adultos, imagina exigir isso de uma criança. Dificílimo. Né? Ele esquece, tipo, dá 20 Já segundos de cena, ele esquece que ele tinha que ficar virado pra esquerda, ele vira pra direita e a câmera tem que sair. Então é muito legal isso. Eu acho divertidíssimo, na verdade. E o outro são cenas que não focam, né? Fica entre focar e não focar, fica ali, tipo, acerta e tal na mão. E algumas até parecem automáticas, assim. A cena do pastor parece automático, porque o foco é muito rápido, assim, tipo, muito justo, fica parecendo que é um... E é muito interessante, porque é livre, é teatral nesse sentido, né? Tipo, você interpreta e a gente se vira aqui. A gente tenta captar o que você tá interpretando, né? Exato. Mas vamos lá, 3 Então, 3 minutos e 53. 3h56 no meu player aqui. Posso dar daqui? Tô com medo de não conseguir esses 3 segundos pra trás. Tem a guriazinha tá em cena? Tá, tô nela. Um dedo na barra de espaço. A última coisa para os nossos ouvintes, a última coisa que a gente viu foi o garoto levantando a mão com a lata. Que é meio que o pôster do filme. Isso, né? E é o lance do Hércules, né? É a referência do Hércules, até eventualmente o Thor, mas o lance da criança herói, né? E lutar contra as coisas, e combater e tal. Então, é uma sequência. Eu vou dar play aqui e a gente vai discutindo ela na frente, assim, um pouco grande. E é um plano grande, tá? Então, a cena que aparece ela, 3h53, $1 e já.
corta pra ele vem correndo e a cena, tipo, clássica. Ó, esse corte dele chegar perto do... Antes de sair, ele tá fora de foco já, e aí começa a sequência, né? Você vê que ele é o principal e a gente ainda não achou ele direito. Ele tá ali, ó, aí chega no frame. Então, assim, você tem um tempão de espaço vazio e que não tá acontecendo. No áudio, é 100% ele. Mas no frame, não. No frame é a situação da cidade, né, ó. Aí faz essa grua gigantesca, assim, pra mostrar ele no centro, e você percebe que todas as cenas e todo mundo da cidade tá falando dele como um grande herói, como o personagem que vai contar a história. E eu adoro essa sequência. A gente sente que a câmera entrou num carrinho mesmo, aí faz o melhor Cidade de Deus possível, e aí ela vai ficando escura, ó. Ele vai mudando a cor, né, ó. Aí depois que você vê esse pessoal chegando pelas costas dele, e ele que tá no foco, não o pessoal... Eles baixam a abertura da lente. Olha só como ela tá bem mais escura. Como é que fica escuro o fundo. E o fundo fica escuro. O fundo passa a ficar preto, né? Então aí ele tá num lugar escuro. Alguma coisa vai acontecer de lugar escuro, mesmo que ele ainda fique, né, num ambiente em que as coisas estão mais escuras. Vai acontecer. Ele tá no breu total, né? Tipo, foi uma transmutação do que vai acontecer. Aí dá um 360 mesmo e ela vai ter que soltar daí, ó. Aí ele bota o fogo e ele dá uma soltada e mais uma volta. Tipo, são 2 voltas, né? Isso é incrível, né? Embora essa outra tenha sido mais rápida. Sim. Bom, aí segue toda a cena dele botando fogo e aí vai acontecer essas 2 coisas que eu achei interessante. Tem uma câmera lenta, que é uma câmera lenta de velocidade feita na pós. Quando a mãe chega correndo pra pegar, a câmera tá toda sacudida, a mãe entra, pega a criança e aí ela... pega o escudo e aí a gente escuta só os barulhos das pedras no escudo e outra câmera lenta de pós também. Tipo, não filmada em velocidade. Até porque tem aquele pausa aí. O gelatinado, o gelatinosozinho, né? Que fica ali, né, do warp, né? Isso foi uma montagem de colocar essa referência de ele é o herói, mas ela que salva. Né? A mãe é que salva ele. E eu acho isso interessante porque é uma referência direta a tragédias gregas, e referência direta a essa estrutura de heroísmo que se passa em um dia, que tá funcionando com a matia, com todas as funções da falha trágica, enfim, tudo que a gente já discutiu várias vezes, mas está dentro dessa estrutura que você tem um personagem que tá vestido de super-herói, né? Ou vestido de herói, pronto pra guerrear contra a batalha, mas não é ele que consegue fazer, porque no fim das contas ele é uma criança. Então eu acho interessantíssimo essa transmutação que ele faz com a câmera num take só, botando ela num carrinho, num slide, dando a volta, deixando escura, fechando, e aí me parece até que é uma parada feita na mão mesmo, sabe? Tipo, vai mudando isso na mão enquanto atravessa pra ele ficar no escuro, e ao mesmo tempo deve ter rolado alguma forma de tentar deixar o fundo escuro, porque o fundo fica preto quando ele passa pelo outro lado. Eu acho que tem 2 coisas interessantes ali nessa passagem. A primeira é eles deixarem, né, obviamente, estruturado que na primeira volta, quando vai escurecer, o prédio, os edifícios do outro lado são escuros. Isso acho que já ajuda muito, né? E eu acho que depois da primeira volta deve ter uma bandeirada ali, deve ter um negativo, porque, de fato, o rosto dele, que não estava tão iluminado, mas tinha uma luz de cima, ele fica de fato escuro, ele fica sem nenhuma incidência de luz. Exato. E, obviamente, foram puxando a exposição para baixo e tal, então... de um ensaio. Na verdade é engraçado porque essa cena ela começa antes, como você disse, e como ela tá logo no começo, me chamou muita atenção porque quando a cena começa meio que na grua ali, que você não tá vendo o menino, você na verdade tá escutando, tá procurando, é inevitável olhar pro centro esquerdo da tela e ver umas crianças que estão brincando, mas que não foram muito bem dirigidas e tipo assim... elas meio que não sabem o que fazer. Eu acho que a orientação deve ter sido aquela coisa assim, olha, joga a bola pra ela, pega a bola e tal. Só que assim, não se cria um jogo de duplas. Então assim, eu jogo a bola pra você e você joga pra uma outra pessoa e eu saio andando pra outro lugar pra comprar um pão. É meio que uma coisa assim que acontece. Mas é aquilo, tipo, não é isso que tem que valer. Então tem essa coisa da cena toda. Eu acho que esse take todo, ele deve ter tido um baita ensaio. Todo esse movimento, óbvio, teve corte. Não acho que é um plano sequência. É muito óbvio, na verdade. E eu tava vendo no making of que eu li hoje cedo dessa cena do giratório ali, porque essa é uma parte que eles construíram no estúdio, né? Então eu acho que por isso eles tomaram a decisão de falar, olha, a gente tem mais controle aqui, a gente tem luz artificial, a gente consegue controlar, então a gente pode brincar com essa coisa de falar, olha, o bicho vai pegar, então... e como você disse, essa coisa meio Cidade de Deus também, do 360 e tal.
É uma baita escolha, e eu acho que esse é um ponto de virada importante logo no começo do filme, pra dizer que, olha, nesse lugar que você vive, é assim, né? É assado, vamos eu dizer. acho interessante esse lance do Cidade de Deus, porque assim, aqui no Canadá, na primeira faculdade que eu fiz de cinema, teve uma matéria que a gente falava sobre movimentos de câmeras e tal, e o professor citou, quem é do Brasil aqui? Eu sou do Brasil. Então, um movimento que a gente tá usando muito, enfim, foi na Cidade de Deus. Tipo, eu fiquei impressionado com aquele, tipo, caraca, escola, né? O negócio saiu, claro que não foi o pessoal da Cidade de Deus que inventou a câmera nesse modelo, mas virou tão importante pra narrativa do filme de, tipo, mudar o tempo enquanto gira e você, né, que é a cena, na verdade, né, que é a cena virada e o tempo passa, mas você continua vendo o mesmo objeto, que passou a ser algo estudado, assim. E aí aqui acontece a mesma coisa, então, eu não sei, eu arriscaria dizer que o cara até sabe. Tipo, deve ter até dito pro câmera, vamos fazer o estilo Cidade de Deus. Não duvido. Como é que vai ser? Sabe Cidade de Deus? Então, já vai fazer igual. Exato. Copia, só não faz igual, mas é isso aí. Bom, a outra cena que eu queria chamar a atenção aí é do lance que eu tava falando lá no início, das composições e dos movimentos. Bom, esse filme tem uma questão muito legal que é muita composição e muito show-off de técnica de filmagem. O que é muito clássico de filmes e muito característico de filmes estudo, como esse filme é. Tem uma coisa que a gente não falou no início, esse filme, ele foi feito com muito pouco dinheiro. Tipo, de verdade, muito pouco dinheiro. Foi tipo, com 25 milhões, eu acho que é o orçamento dele marcado, o que é muito pouquinho pra um filme desse. E ele é um daqueles filmes que eu acho interessante usar como exemplo, porque ele até agora já tá saindo do cinema, eu acho. E eu nem sei se ele entrou em todos os cinemas de todas as salas. Eu não sei nem se ele tá no Brasil no cinema ainda, ou se vai entrar. Eu não acompanhei aqui, não. Eu acho que se passou, é naquela pegada Itaú, e já tá uma saindo. Semana e meia já foi. Porque ele tá saindo já daqui. E ele já arrecadou 6.800, 7 milhões só. De 25 gastos, Isso. Então é daqueles filmes que a gente pode falar, que as pessoas falam, foi um fracasso de bilheteria, mas nunca foi e nunca será algum parâmetro. Porque ele tá ganhando festival, ele é um filme fantástico, mas é porque ele não visa a reposição financeira através do preço do ticket que você compra. Ele é uma aposta da produção. Ele é uma aposta da casa de show, da casa de pós. Ele é uma aposta do diretor. Tipo, é um investimento pessoal, como o Nolan da vida, que não se preocupa se vai ter bilheteria ou não, porque não é a ideia não é ela, né? Não é a bilheteria que vai fazer você dizer que esse filme foi um sucesso. Mas ele é um filme com pouca estrutura e mesmo assim ainda entra num aspecto muito de estudo, de super testes de frames, super testes de coisas, de composições. Então tem essa cena que eu acho muito legal mesmo pra gente analisar, que é em 12 minutos e 37, que é quando parece que é uma máscara da TV. O take é o frame parado em 12 e 37 é tão engraçado, tudo escuro na frente, tipo, super escuro, tem um abajur completamente só em silhueta, né, de tão escuro. Eu tô nele, em 12 e 36 no caso, eu tô nele, abajur em primeiro plano do lado esquerdo, né? TV à direita. Isso, aí tem a janelinha entrando um pouquinho de luz que bate na parede, e aí a TV num canto, que é o principal objetivo, embora seja a lareira que esteja no centro, o principal objetivo é a TV. E parece que é uma máscara, né, colocada, não sei, a impressão que dá. Então, e aproveito até pra te perguntar uma coisa que eu ouvi muito, assim, na minha vida audiovisueira, né, no Audiozoando, no canal que a gente tinha lá e tal, eu sempre me perguntava muito, é uma pergunta que eu sim, assumo que é difícil responder, pelo menos pra mim, que é assim, é luz natural ou não é? Acho que a gente chegou num ponto que é muito difícil dizer se não tá sendo reproduzido. Então, por exemplo, aqui, maravilhoso a gente ter lá, né? Vamos pro Dogma 35, quem não sabe procura, vai lá atrás entender que é gravar com a luz que tem, vamos, né? Dizendo de uma forma grosseira. A gente tem uma janela, vou apontar a câmera, vou usar o ISO certo, é isso que eu tenho, a fotografia que eu tenho é essa, uma fotografia analógica com o ISO 400 e vamos que vamos. Só que reproduzir, principalmente essa cena, não é nada difícil, né? Hoje em dia, com os recursos que a gente sabendo que parte do filme foi gravado em estúdio, é muito fácil reproduzir isso aqui. Você teria alguma dica de... Olha, eu aposto que dá pra saber que é natural ou não por causa disso? Só pra gente matar Eu acho que é artificial por causa do desenho da janela na parede. O desenho da janela é bem característico de desenho e a janela tá bem estourada toda, tipo, tá bem chapada. Então me dá a impressão que o desenho da janela é tipo um elipsoidal recortado mesmo. Sim. Sabe, tipo, e ainda vem vindo de trás da câmera. Eu tenho a impressão que ele tá vindo... Até pra ter o controle de tempo aqui, porque a gente analisa outras coisas, né? Vamos gravar essa cena talvez precise de 1, 2, 3 horas. O sol não vai ficar nesse lugar, então a gente constrói, né?
Porque pra se o ter sol, controle. se ficasse, talvez o sol passasse, acertasse a TV tá com... Provavelmente Sim. a TV tem um fundo, uma tela verde colada ali pra poder fazer a máscara. Isso que eu ia falar também, fotometria disso tudo aqui, né? Tá É. tudo encaixado, né? E a TV é falsa, né? A TV tá... Sim, a imagem sim, da sim, TV, sim. né? A A footage imagem. da TV, ela tá sendo colocada no pós, provavelmente, né? Porque ela é muito sharp, tá mais sharp que a TV. Tipo, tá super assim. E muito contrastada também, né? Ela estaria E muito eu mais, tenho muito impressão... menos mais lavada. Eu tenho a impressão que todas as cenas que aparecem na TV são cenas originais, da época original. Tipo, das reportagens de TV que apareceram. Me parece também. E tem essa coisa do contraste, pra ela saltar um pouco. O tempo todo ela salta, né? Eu acho que não tem uma preocupação assim em tentar deixar natural. Porque, ao meu ver, ela teria o vidro na frente, que a gente não tá vendo praticamente, né? E o ela foco. estaria um pouco mais lavadinha, menos focada, mais blur e tal. É. E não só aqui, como em cenas fechadas, ela salta bem. É, Eu ela acho tá que bem, tipo, isso é uma proposta insert. de mostrar que é pra narrar. Olha, Uhum. a TV tá contando história, né? Eu acho que tem isso mesmo, É. verdade. Bom, vamos soltar aí, 12h37, 12h36. $1 e já. A TV vai lá falando a história, aí se você fica com esse olho e aí corta, e aí a TV tá em outro formato, em outro lugar. E olha só a frame que massa, tipo, não tem nada no espaço, o espaço dividido, a câmera faz uma volta pra aí começar esse assunto com a criança. E esse é que eu acho o mais legal. Tipo, ele se levanta pra botar o casaquinho, né, enquanto tá rolando. Eu tô fazendo em mute, tá? Tá. Pra não atrapalhar aí You want também. to? Aí, enfim, tem esse super corte pra frente, a câmera dá uma tentada de focar de novo, né? Ela fica sempre meio foco solto, tá vendo? Uma lente super aberta, quase distorcendo as imagens nas laterais, pra você mostrar um cara em pé, que não tá, o garoto em pé que não tá fazendo nada ali, né? Tá só, Nada. tipo, fazendo um comentário. O pai no centro, aí tem essa cena que é brilhante, que corta, e aí tá a primeira vez que a câmera tá solta na mão, num tripé, assim, sabe? Parece que ela tá solta no tripé. E na mão, assim, o cara tentando ajustar a câmera conforme o garoto vai. E toda a cena é o mesmo take e é só o garoto. Embora o assunto vá, volte, o pai esteja falando, outras pessoas estão falando, a edição escolheu não sair do garoto, cara. Isso é maravilhoso. E aí todo o diálogo fica só acontecendo e fica só o garoto. E aí se você reparar, uma das coisas que chama muita atenção é a boca do garoto e aquele twinkle no olho dele ali. E aquele brilhinho no olho que fica bem direitinho, sabe? Bem marcadinho no olho dele, que é o vinculado à janela que a gente viu anteriormente. Corta então pro pai conversando, enfim, a mesma cena, a mesma composição. E fica nessa cena parada, né? Uma coisa parada, volta pro garoto de novo. Então eu acho muito engraçado que não tem um corte intermediário. A gente vai pra um wide que tem 4 personagens e vai pra uma espécie de 50mm, bem próximo, bem apertado com o garoto, tudo sozinho. Corta pra cena da igreja e aí vem a parte mais legal, que é o cara vem do escuro e não entra no claro, continua no escuro, corta pra uma imagem dele falando, o garoto super com medo, o corte pro outro garoto com medo, volta pro garoto morrendo de medo e aí vai pro cara já suado e já neurótico. E aí, cara, é um take inteiro, o cara não pisca, fica o tempo todo o olho dele não piscando, e a imagem que tem no olho dele é um recorte mesmo, sabe, de um brilho que se colocou ali no canto, né, pra ficar no olho dele brilhando, tanto no garoto como no dele, né? E, de novo, mais uma composição do garoto sendo um tempão vendo uma reação sem a gente precisar ver a reação. E aí esse take agora que a gente tá no pastor, ele tá lá numa mega interpretação, solto, o foco fica ajustando, tá vendo? O foco dá uma ajustada, tipo, por isso que eu acho que parece que é automático, porque é muito rapidinho, tipo... Porque e manual não sairia do foco, né? É mais tentando buscar do que você na mão você não mexeria. E ele tá, às vezes parece que ele até tá quase uma olhada na direção da lente, aí o foco de novo, e ele não piscou até agora, cara, ele tá sem piscar, cara. Ele não tá piscando, ó. E fica. E aí corta pro cara, ok, agora o money, né? Tipo dinheiro. E aí mostra a cena do garoto morrendo de medo. Fala, achei ótimo. É maravilhoso. E aí corta pra mesma coisa do tipo King Arthur, que é uma referência ao garotinho que a gente tava vendo lá no início, que é o cara que veio salvar a sociedade, que ele veio salvar a vida, ele tá ali pra salvar essa cidade. Por isso que ele começa usando aquele escudo, né? A espada.
Então é uma super composição de brincadeira, só com cortes mesmo, só com montagens, de tipo, você sai dele, você vê um rei, você sai dele, você vê o céu, você sai do mal que vem do preto e vai pro branco, mas o mal não entra no branco, ele continua. Então, desde o momento em que o cara fez a brincadeira com a câmera que passa em volta do garoto e deixa aquilo tudo escuro, o filme passa a fazer isso. Se você pausar em 16 minutos, o frame é exatamente a tela tá cortada na metade. Metade tá clara, a outra metade tá escura. E ele fica brincando com isso, de tipo, dividir os personagens no meio. É muito legal ver a atuação do menino. A decisão de não cortar é mérito do moleque também. Porque, sim. né? Eu acho que assim, eu ali, óbvio que vendo agora é muito mais fácil, mas talvez eu não cortasse também, porque é um diálogo muito de bate-pronto, e bate-pronto, e bate-pronto, e talvez eu ficaria com receio de cair nesse corta. Só que é preciso, para deixar o menino em cena, é preciso que ele sustente não só as indagações dele, como as reações. Porque é difícil, né? Muitas vezes o ator, ele olha pro outro, atores entre aspas, né? A gente às vezes reage. Vou tentar me colocar de novo. Tranquilo. Eu já vi atores, às vezes, esperando o outro, né? O outro tá dando texto. E eu tô esperando, já pensando no próximo. Que nem a gente numa discussão de relacionamento. Né? A gente não tá, de fato, ouvindo ou criando uma raiva ou, né, interpretando. A gente já tá esperando. E isso, em cena, é muito delicado. Porque o cara ele vai telegrafar. Ele vai meio que mexer o lábio de uma forma, tipo, eu tô repetindo sem falar o texto que você tá dando. Entende o que eu quero dizer? Sim, no teatro a gente chama quando você antevê a cena. Quando você tá antevendo a cena. Você já tá reagindo a uma coisa que o outro personagem ainda não falou. Então, isso pro menino é muito louco, porque ele tá numa cena ali que é um take só. É um take só. Ele segura e ele tem uma ansiedade, né? Daquela ingenuidade. Então, isso permitiu com que deixasse a cena no rosto dele. Porque, cara, é um tempo ali. É um tempo. Pra você deixar ali, é uma decisão. Eu lembro que quando eu vi, eu achei estranho. Eu falei, caraca, eles não saíram do garoto e a cena tá do outro lado. Pois é. Tipo, caraca, não saíram do garoto. Caraca, até o final. Achei curioso. Coragem. A outra cena que eu queria chamar a atenção também, que é sobre composição e não tanto sobre a edição, 18 minutos e 29 segundos. Que é a cena em que eles estão sentados do lado de fora da casa ali. Tá o garoto e a garotinha, que é uma personagem importante, né? Uma pré-adolescente, adolescente, que é um personagem importante pro movimentar do garoto. Que eles estão ali fora, ela tá meio com uma linha na mão, ele sentado numa caixinha. 16:29. Tô aqui. E aí o que vai acontecer nessa cena, que eu acho muito fera? Tá rolando um mega papo sobre tentar identificar e definir e estabelecer como que você define quem é protestante e católico. Que é Isso é muito louco, né? Criança criança tentando entender. E a conclusão que eles usam é o sobrenome. Se for sobrenome tal é tal, sobrenome tal é tal. Tipo, é maravilhoso essa conversa. E enquanto eles estão discutindo e o garoto não consegue acreditar que isso seja um método, ele tipo, não, eu tô tentando te mostrar que o sobrenome não é. E a menina falando, sim, tipo, uma conversa de criança é maravilhosa. E enquanto eles estão fazendo, tem um monte de gente atravessando no meio da cena. Entrando e saindo, tipo, desfocando a gente. E ainda, de novo, fazendo só uma referência visual mesmo de que o mundo é dividido entre dois nesse lugar. Tipo, esse filme tem muito esse assunto da divisão entre o bem e o mal, e caindo para um lado pro outro e tal. Então ele faz literalmente uma câmera mostrando no centro do frame uma porta aberta, com um monte de criança entrando e saindo, enquanto um lado e outro estão debatendo assuntos. Que é exatamente o que acontece em toda a configuração do filme, né? Tem um muro, tem o pessoal um contra o outro, tem são os que não querem furar a greve, os que querem furar a greve, né? O cara tá indo embora, voltando, o pai tá indo embora, voltando. Então, tipo, essa brincadeira com essa dicotomia entre o certo e o errado é colocado de uma forma brilhante aqui, tipo, de só num frame entre uma conversa, o que poderia ser resolvido num over the shoulder, que poderia ser simples, e tipo, bota o cara falando, ele fala, ela responde, bota uns inserts no que eles estão fazendo na mão, tipo, nada disso. Vamos fazer uma escolha de botar uma lente aberta, tipo, de novo, essa super wide, só que próximo, o frame bem sujo, com um monte de coisa na frente, mas distrações de crianças brincando. E o áudio é muito focado. Tu tem duas coisas. Você escuta as crianças passando e o diálogo deles. O que tá acontecendo atrás, o ambiente, o reverb, nada disso rola, né? Isso eu acho interessantíssimo. Eu vou jogar um monte de coisa aqui e é legal, que agora eu vou ouvir de fone. Vamos lá. Vamos ver. Tô com ele na mão. Vou soltar um $C e já.
For Sean, he's a Catholic. And if he's a Billy or a William, he's a Protestant. There's more names than that, though. I know that. Just saying, them's the obvious ones. Aí a cozinha bem What about baixinha no fundo. Morris? Passa a criança. Dunno. We've a wee fella down our street called Thomas. What's he? Protestant, definitely. He's not. He's a Catholic. É, Não, realmente it's o not. áudio deles... He is. Should have burnt his house out the other night, because his family is Catholic. É um take enorme. we have a cousin Tipo, called criança Thomas. atravessando. No, that's what I'm saying. Só de interpretação, né? Tipo, vai aí. You know Não that? tem You have to insert, get não tem taught it. corte. Who teaches you? So the doctor says, Aí corta. let's enjoy É the Wilson Park. maravilhoso. Não, e você atentou justamente para uma outra coisa. Porque a gente fala do filme de ter um ritmo um pouco mais lento, mas onde estão, né, essas decisões? E assim, cara, na mão da molecada, assim. Esse papo aqui, cara, não é fácil. Senta Não. nós dois para fazer esse texto ali, sabe? Mexendo no negócio, brincando, interpretando e gente passando na frente, não é moleza. Então, legal, cara, legal esse trabalho. É o que você falou, né? Eu acho que ele tem uma preocupação muito grande de encontrar o ator, né? O cara que vai viver ali a cena, que vai trazer a cena pra ele, independente de cinema, que é o ator de teatro fazendo novela, né? A gente vê muito isso. Né? O cara que se posiciona pra câmera de uma certa forma e o cara que faz a câmera buscar ele, né? São duas coisas diferentes. E eu acho que nessa molecada acho que tem um pouco disso. Acho que na direção dele tem um pouco disso. Falar, ó, atuem, entendam a cena, levem a cena. E a gente se preocupa em pegar o melhor aqui. Eu acho que essa cena é um baita exemplo disso, né? E deixar a cena parada ali, é um take só. É um arquivo .move que botaram ali e falaram, ó, tá aqui, deixa rolando. Tem 3, pega o que valeu e deixa. É tipo assim, se você sair... Porque a gente pode ficar 15 horas falando sobre os frames, assim. Sim. Mas assim, se você sair clicando soltamente os frames, tem várias cenas em que ele resolve colocar esse lance do dividir, não só no áudio, né, com aquele lance dos personagens velhos estarem assim, mas tem cenas, cara, que... A cena que eu acho lindíssima de composição é a de 55 minutos e 11 segundos, que são os dois idosos conversando sobre como eles vão fazer, né? Tipo, é lindíssima essa composição, cara. 55 e quanto? E 11 segundos. Porque você tem um frame dentro de um frame, né? Tipo, é um frame que é um frame de janela, a gente tá do lado de fora e tem a borda da janela, eles não estão posicionados direito, é a mesa que tá posicionada correta, né? Eles estão, tipo, meio no canto saindo dos frames, né? Tipo, só... E é uma coisa meio apertada, né? Dá vontade de botar, não, bota elas mais pra cima, né? Tipo, baixa mais a câmera. Isso. Tipo, eles não estão no centro exato, estão pra parte de baixo, tipo, é bizarro. E tem uma outra que eu também tô tentando achar, que eu não lembro, que é também... com a avó, que é um take que volta pra avó, cara, mas quando volta pra avó, a avó tá num lugar muito estranho. Tipo, muito estranho mesmo de composição, sabe? E eu gosto muito do final do filme, a forma como acaba. Sabe? Tipo, da vovó vendo eles indo embora, aí ela volta... não olhe pra trás e tal. E aí, cara, ela vai e fica... Ela entra, né? Se você botar 1:32 32 e 25. Quando ela fecha a porta aqui, né? E 25, 27, né? Ó, 28 eles estão saindo, o ônibus tá saindo em câmera lenta. Quer ver, ó? É movimento perfeito aqui no time. Ó. Você tá em quando aí? Eu tô assistindo, eu fiquei tão encantado. O final, essa cena é tão bonita, assim, e o take, o action, né? Tipo, o ação da cena vai, aí ele fala, não olha pra trás, aí ele vai, você acha que não vai olhar, aí você quer olhar, e aí entra um ator em cena cruzando, e no plano contrário, né? No movimento contrário do trem, do busão ali, e eles olham, só que aí quando eles olham, você vê que tá todo mundo olhando, né? Exato. E exato. Putz, cara, eu tô em 1:32 e 34 assistindo gameplay sem isso, e aí, ó, deixa aí, ó. E ela vai entrar na porta, né? Ó, ela entra na porta, né? Coisa, e aí corta pra ela atrás da porta, né? E ela tá sozinha. E aí vai ficar escuro, só que aí dessa vez, embora esteja dividido entre dois, só tem uma pessoa, só tá sozinha. Sim, e aí ele mata, cara, com um fade out, e aí põe, né, pra aqueles que ficaram, né, tipo... maravilhoso isso. Aí abre numa cena colorida, e a gente vai falar da cor agora, abre numa cena colorida que é o moderno, né, que tipo, é o atual, né, e pra aqueles que partiram também.
E aí segue mais um tanto no mesmo lugar e também para aqueles que estão perdidos, né? Que estão em qualquer lugar, né? Que, tipo, estão por aí perdidos. Não sabiam, né? Não sabiam o que fazer, enfim. Cara, é de matar a pessoa. É maravilhoso. Cara, é de matar. Maravilhoso. E eu acho interessantíssimo como, por exemplo, tem a cena que eles vão assistir, isso é um ponto interessante, que eles vão assistir coisas artísticas. Então tem uma metáfora interessante que é a TV conta a história e a arte, a ode que o Kenneth quer trazer em relação à arte, ao teatro principalmente, que eles vão assistir filmes e o filme é um insert colorido. Sim. Lembra? Sim, isso rola no meio ali, né? Ele assiste algo que é colorido, porque a arte é a fantasia. Então a arte retrata a realidade. Embora o filme seja preto e branco, não faria sentido para essa metáfora o produto artístico que seria a fantasia de algo relatado da realidade ser preto e branco ser também. Preto e branco. Ele teria que ser Total. outro lugar. Então ele escolher fazer colorido e ainda botar o colorido no óculos da vovó, caracas, é muito... porque ela fica um reflexo no olho dela, é colorido. É O que maravilhoso. faz uma confusão, é porque você imediatamente É se maravilhoso. destaca do filme. Você pensa, pô, eles botaram uma máscara colorida, cara. E é exatamente essa a ideia, cara. Por isso que o filme começa e termina colorido, porque ele, na verdade, tá falando sobre os dias de hoje. Ai, cara, esse cara é brilhante. É maravilhoso. É maravilhoso. Realmente tá de parabéns, cara. Uma das cenas que eu gosto muito de fotografia é a cena que tu dissesse que é a vovó de frente, tipo, bem olhando, bem Os closes são maravilhosos. um super close falando, né, tipo, vai, não olha pra trás, né, e na hora que eu me lembro que eu fiquei bem emocionado com a questão do Kurt Vonnegut, né, do Matador número 5, do livro, que ele naquele prefácio, até acho que eu falei isso no primeiro episódio como dica cultural, que ele faz essa referência, né, de tipo, o pedaço bíblico que a cidade de Eloque ia ser queimada porque, enfim, Deus estava querendo destruir tudo e botou fogo e tal, e falou pra uma mulher que era a filha da cidade toda pra sair dali e não olhar pra trás, né, tipo, vai e não olha pra trás. Só que aí na história bíblica ela olha pra trás, aí Deus transforma ela numa estátua de sal, e ela vira uma estátua de sal, né? E aí ele, no Kurt Vonnegut, escreve, e esse filme foi escrito por uma estátua de sal, né? Tipo, eu fico muito feliz por aqueles que desobedecem as pessoas que falam, vai e não olha pra trás, porque só quem olha pra trás são as pessoas que ficam, e são as pessoas que fazem a importância, e são as pessoas que mudam as coisas. Então a essas pessoas é que eu dedico. Então quando ele termina botando a pessoa falando, não, vai e não olha pra trás, eles olham pra trás, e aí ele termina com um texto pra aqueles que ficaram, mesmo assim pra aqueles que foram, e pra aqueles que ainda estão perdidos, tipo, negócio de chorar. Não, cara. e aqui fica a vivência, né? Você já teve momento pra você olhar ou não pra trás? Já. Eu tive. Já tive também. Eu olhei. Sim. Eu olhei. Não queria, relutei, Mas não tem segurei. como. No meu último passo, eu falei, eu vou olhar, porque só me resta olhar. Eu não olhar, né? não Naquela dá. minha caminhada de 6, 8 passos, eu já não estava olhando. Eu falei, se tem algo que eu posso ter diferente aqui, é olhar. Se vai ser bom ou ruim, aí... Vambora, vamos pra dica. Cara, eu separei uma dica de época. Na verdade, não uma dica de época, assim. Eu tenho um livro aqui. Olha que eu não sou o cara de recomendar livros, né? Porque confesso que leio, não tanto, mas eu sou aquele cara, como diria o Zé Pequeno, leio figura. Não sei se foi o Zé Pequeno que falou isso, ou o outro personagem lá do Cidade de Deus. Fala, não, eu leio as figuras. Eu sou meio esse cara. Entendi. Eu gosto de ler, não tenho o hábito, né, de ler muito, mas estudo muito e leio muito em outras plataformas. Mas livro mesmo tenho poucos, mas os musicais, os livros de temas musicais e biografias eu gosto bastante, assim, né? Por conta do meu background e tal. Então, queria citar um livro aqui gostoso de você ter na sua estante, a não ser que você não goste da banda em questão, mas é um livro que, historicamente, é legal e ele é muito gostoso de ter na estante porque você pode pegá-lo e ler qualquer parte dele, quase como momentos de sabedoria, sabe? Aquele livrinho que a gente abre de cabeceira e lê. E o livro que eu tô falando aqui é o The Beatles, História por Trás de Todas as Canções. É um livro que eu ganhei há um tempo atrás. É um compilado de 208 músicas gravadas dos caras, né? Eu não sei se são todas agora, nem vou entrar nesse mérito aqui, mas é um livro de 400 páginas aproximadamente, se eu não me engano. Deixa eu abrir a Amazon aqui. Ele tem 380 páginas, tem um monte de ilustração e tal, e ele é assim, Eleanor Rigby. Aí você abre, tem lá essa música, o Paul criou quando ele fez isso e tal, e é curto. É um papo rápido sobre cada composição, ou como foi feita, um detalhe do arranjo, ou uma história curiosa,
maravilhosa e tal. E é um livro bacana, é um livro leve, né? Eu amo os Beatles e eu acho que também tô soltando aqui o spoiler, porque ou antes desse episódio ou depois desse episódio, antes tarde do que nunca, falaremos de Get Back, né? Ainda não gravamos, mas... Vai rolar. todo mundo falou no hype. Sou mais o segundo corte que fala depois que a poeira baixa, porque a gente vai falar sobre o que realmente importa, né? Pelo menos para o universo audiovisual. Deixa eu conversar com o Peter Jackson antes, aí a gente fala. Exato, vai pegar aquele chat, vai participar aquele workshop de edição que você vai, que eu sei, no Canadá que só você vai. Já tá marcado. Falei com o Peter, ele me deu algumas informações pra gente enriquecer o segundo corte. Então esse livro tem na Amazon Brasil, eu vendo agora que ele tá em torno de 180 pratas, talvez um pouco salgado, mas é um livro consulta, é um livro enciclopédia, eu não vou dizer que é aquele livro de você comprar e ler num mês, então é aquele livro que eu confesso, até hoje eu não li inteiro, li muitas das músicas, muitas histórias eu já sabia, mas tem um jeito de contar a história bem legal, é de Steve Turner, a editora Kozak Naif aqui no Brasil, teve uma edição em dezembro de 2009, enfim. 380 páginas de Beatles, muito legal, muito divertido, fala de um monte de coisa bacana. Então fica a minha dica literária, acho que pela primeira vez neste podcast. E fica aí a minha dica. E a sua, Heineken? São duas dicas bem nada a ver, na verdade, mas é porque eu, esses últimos dias, tenho feito isso bastante, lendo sobre coisas que não sejam de cinema, pra dar uma desopilada, como diz o Duca. Pra tipo, chega um pouco desse assunto. Eu passo o tempo todo, eu tô dando aula, né, também na faculdade, então praticamente tudo que eu tô lendo e estudando sobre esse assunto é sempre sobre edição, corte, editor, escrito, todo, né? o tempo todo. Então meio que cansa, né, ou cansou um pouco agora, com as férias deu uma parada. Mas na verdade é um blog. O blog em si eu não acompanho muito, não conheço demais, então não vou indicar o blog, mas eu vou indicar um post do blog e vou deixar pra vocês poderem clicar aí embaixo, tentar lembrar de botar pelo menos nesse episódio, pelo menos o link, porque não dá pra... Enfim, tem muita coisa nesse blog, é um site com muitas informações. Sim. Eu quero destacar pra uma coisa específica, porque na verdade tem a ver com um filme que a gente ainda vai fazer. O nome do site chama Watchology, tipo, Watchology, tipo, urologia, né? Que na verdade em português chama urologia, que é coisas de relógio, né? Tipo, o estudo do relógio. Pera. Eu entendi você falar urologia, que no caso é outra parte. Holologia, né? Holology, tipo, com H, urologia. Mas em português, orologia. Orologia. Não conhecia essa palavra. Orologia é estudo do relógio. De relógio, de tempo, Orologia com H, orologia. Ah, sim. Orologia, de hora. Orologia. Em inglês também é horology. Horology. Difícil, É difícil. E aí esse é Watchology, tipo é o watch, mais difícil ainda. Mas na verdade, se tu procurar por surrealismo e a Cartier Crash, você acha esse post e eu vou botar aqui pra vocês. Então é uma rápida leitura entre o surrealismo e um relógio específico que a Cartier fez. Pra botar o ouvinte num ambiente minimamente rápido, a Cartier... Quando você fala, eu já tô abrindo o site. Ah, já entendi. A Cartier fez um relógio chamado Cartier Crash, que tem duas histórias de origem, não vale a pena eu contar agora, mas uma da história de origem uma das que eu mais gosto um dos chefes CEO da Cartier, tava usando um Cartier, sofreu um acidente de carro, bateu o carro, morreu. E aí eles, para homenagear o cara, fizeram um relógio quebrado. Maravilhoso. E o relógio é torto, é quebrado. Tem gente que fala que tem a ver com Salvador Dalí, mas na verdade não, ele não foi feito inspirado, mas eu ia falar isso, até porque tem na referência aqui, me lembrei na hora do surrealismo, do relógio meio não. Criar a imagem, né, aquele relógio uma das, né, das origens oficiais, dobrado, né, que a Cartier diz que foi por que eles inventaram esse relógio, é que uma cliente sofreu um acidente de carro com um relógio, ela estava usando, ela se salvou, salvou, não morreu nada, mas o relógio quebrou muito, derreteu por causa do acidente de carro. E ela levou na Cartier e falou, tô aqui, quero arrumar meu relógio. E aí eles lançaram, eles falaram, isso aqui fica um design diferente. E aí eles lançaram o Cartier Crash, que é um relógio que deve custar aí, hoje você encontra ele por uns $150 mil, mais ou menos. Eu achei ali, acho que nesse próprio site que você vai colocar, acho que tem algo de em torno de $225 mil. Depende da configuração, porque ele pode ter diamante, pode ser só de ouro e tal, porque, enfim. Mas é nessa média. Vamos considerar essa média. Mais de $10. Mil. E aí esse blog, ele faz uma relação entre esse relógio e o surrealismo como desenho e tal. Pra quem gosta de horologia, horology, né? Não de urologia, mas horologia. Sim.
Pra quem gosta de relógio e se interessa por relógio, é um dos sites que eu curto de vez em quando olhar. E eu acho que ele faz esse pulo que eu gosto de fazer muito no segundo corte também, que é esse pulo com alguma coisa, movimento artístico muito antigo, com algo que tá agora, que é algo trivial e tal. Sim. Então eu acho que é uma leitura fácil, é uma leitura que tá toda em inglês, infelizmente, mas nada que você não dê conta aí de ir traduzindo linha a linha e tal. E é pequeno, cara, são algumas páginas só. É legal porque você aprende um pouco sobre a história desse relógio, vê outros desenhos desse relógio. A Cartier é uma empresa que eu tenho muito apreço, gosto muito dos relógios que ele faz. E a história surrealismo é um movimento muito importante. Eu acho que aí vai ser legal quando a gente for falar de um outro filme lá na frente, ter passado por esse texto talvez faça bastante sentido. Bom, essa é a minha primeira dica. A minha segunda dica é, como sempre, eu tô tentando sempre usar como referência pra fazer a pauta desses episódios, os podcasts em que as pessoas conversam sobre o filme, pessoas que trabalharam no filme. Então, é o episódio do Art of the Cut, na segunda vez consecutiva, o episódio 139, que é o episódio sobre Belfast com a editora. Ela tá lá dando entrevista e falando... a Unani. Ela tá lá falando sobre como foi, o que ela fez, quais foram as questões, o que rolou, o que aconteceu e tal. É um podcast muito, muito interessante. Tem um pouco do que a gente falou aqui, ou que eu coloquei aqui, também tá lá, então não foi na minha cabeça inventada. Ela tá citando coisas importantes. E é um podcast bem entrevistado, assim, tipo, o cara tem muito apreço por perguntar as coisas pra ela responde. E então deixar falar, né? E é bem simples, assim, sabe? Não tem muito aprofundamento. Ela é de onde, Heineken? Caraca, não sei, cara. Não sei. Porque isso é até uma pergunta que eu ia fazer aqui quando eu tava fazendo o filme. Esse filme, ele é acreditado porque o Kenneth, ele é da família, de origem europeia. Ele é dali. Eu não sei se ele nasceu ou viveu dali, ali. Não, eu acho que... Não, então, exato. Eu acho que quando eu li do making off, eu li rapidamente, meio que caminhando na rua. Eu tava lendo a pauta, fazendo outras coisas e tal, e eu vi que ele tava preocupado em recriar uma atmosfera em que ele viveu. Né? Então eu entendo que ele, se não é de Belfast, qualquer algo ou região, ele é por ali. Agora, a película, o filme, né, o feature, ele é creditado como um filme americano? Ele vai pra concorrer como? Como um filme estrangeiro? Ele foi todo feito na Inglaterra, porque ele foi feito em Londres, né, na Grande Londres, nos nortes irlandeses, ali na UK, né? E Belfast, conseguiram gravar coisa Irlanda. Lá também, né? Mas maravilha, eu vou tentar ouvir o podcast também. Ela... Bom, em inglês, né? Acho que não vai ser tão... Ela é irlandesa, né? Assim, a nacionalidade dela. Então, o inglês dela já é um pouco. Eu tive um pouco de dificuldade nesse filme. Eu posso ser honesto, eu vi no cinema, fiquei, sei lá, acho que tinha mais ou menos uns 10, 15% que eu não peguei não, cara. Que era tipo assim, o que você falou? Que era legenda. Que era um negócio... tipo um sotaque... Não é nem velocidade, é sotaque mesmo, né? É acentuação diferente. Não era yes, né? Ya, não era era yo... Eram umas coisas que eu falava assim, Então, quando você se liga, já passou. Então é isso, gurizada. Queríamos agradecer aí, né, por vocês terem ficado até esse momento. Queríamos dizer, né, que estamos felizes com a volta de tudo, sempre. Não sei exatamente quando esse episódio vai entrar, se já vai ter entrado muito ano, não, mas pra gente que tá gravando, parece que foi ontem, o final do ano. Aliás, para todo mundo, provavelmente o final do ano foi ontem. Pedir também que vocês tiverem realmente algum feedback sobre nossa feitura, sobre o nosso trabalho, sobre como pode ser o podcast melhorado, como o que tá faltando. Uma coisa que eu queria que vocês entrassem em contato pelo contato@segundocorte.com ou pelas redes sociais @segundocorte, como que funciona para vocês o play de baixo, porque a ideia é, enquanto a gente tá soltando os arquivos aqui, vocês também estejam escutando pelo menos o áudio deles novamente, coisa que na primeira temporada a gente não fez. Na primeira temporada era nada, era só a gente falando por cima. E agora eu tô tentando botar essa parte do áudio de baixo, se funciona ou não. Então entre em contato quanto antes, se tá indo bem, se melhora, se piora, pra que a gente não termine a próxima temporada em cima do erro. Inteira, né? Em cima do erro. Então, por favor, avisa. Não, para com isso que a gente para. Mas avisa antes. Né, que o intuito é ambientar um pouco e deixar meio que sincado com o que tá rolando também, né? Pra você aí saber... E dar um pouco mais de vida. Porque eu sei que tem gente que não escuta, que escuta o nosso podcast sem dar play no vídeo, no filme. Ele só escuta a gente falando. Então eu tô pensando que pra essas pessoas que eu tô colocando o áudio por debaixo. E, enfim, vamos ver como é que vocês estão lidando com isso e se tá faltando alguma coisa que a gente não falou, que deveria ter falado e tal. Novamente, esse não é um podcast muito jornalístico sobre a história dos personagens, quem são esses caras, quem fez não sei o quê. A gente não fica nesse aspecto muito Wikipedia. A gente tá mais interessado, como o Duca colocou, na leitura do filme
em si, nele, na tela, né? Falar sobre aquilo que a gente está enxergando e não sobre muitos bastidores necessariamente. Mas também é sempre interessante se você acha que faltou alguma coisa. Porque, como eu sempre falo, a gente faz esse podcast porque a gente quer. Mas a gente quer que você queira que a gente queira mais. Então, vamos lá. É isso aí. Um obrigado e até mais. Maravilha. Valeu. O Harris, o cinematógrafo, né? Ele é também cinematógrafo do Thor, o filme que o Kenneth Branagh dirigiu. Fez com ele também, Sim. É um cara... E o filme... O Thor, mas embora aí seja tá, um né? filme... Eu não vi o Thor. Embora seja Thor? Vi. Embora, tudo que o Kenneth faz, eu saí... Mas não é esse filme que você pausa em qualquer lugar e tem uma fotografia, mas ele de pegada. verdade é um filme assim que você fica, pô, pra um filme da Marvel, de super-herói, ele é muito melhor. Entendi. Ele é tipo assim, isso aí tá gabaritado. Tá bem acima, entendi. Bem mesmo. Legal. Tanto é que é um filme que muitas desses nerdola não gostam. Isso aí não é chato. É diferente. É muito... que isso é muito sério. Tá explicadíssimo. Você fica, dá pra entender. Eu tenho uma amiga, que eu não vou citar o nome aqui, que ela julga muito filme. E óbvio, né? A gente já falou sobre isso. Julgar filme é um negócio que não devia nem existir. Mas a gente, como ser humano, a gente julga mesmo. E tá tudo bem. E não tem régua, né? Tá errado, mas tudo bem. É um filme 3 de 10. Aí você fala, caralho, 3 de 10? Sabe? Porque ela fala, filme parado, filme lento. E aí você fala, caralho, Jack Nicholson não estava tão bem neste papel. Aí você fala, porra, cara, Sim, tudo bem. Assim, Jack Nicholson já fala muito mais do que eu preciso falar qualquer coisa. Jack Nicholson fala por si só. Mas eu virar e mandar que num filme Jack não estava tão bem... qual é o seu parâmetro? Porra! Eu até postei no Twitter esses dias de brincadeira de raiva do pessoal que discute muito sobre isso, eu vi numa dessas discussões sobre o Belfast, e um cara falou, eu não curti muito porque eu achei o movimento de câmera muito simples. Aí eu pensei assim, cara, você não consegue nem ligar essa webcam sua, cara. Você não opera. Se eu botar uma câmera de cinema na sua mão, você não sabe nem ligar. Do que você tá falando, cara? E a complexidade de um movimento de câmera, muita coisa, o que faz o movimento de câmera existir, o porquê. Enfim, mas é maravilhoso que exista esse tipo de discussão.